Olá, a paz de Jesus a todos os queridos irmãos. Vamos nesse momento meditar na palavra de Deus que está no livro de Salmos, capítulo de número 34, versículo de número 18, onde lemos assim: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Vamos meditar no tema Perto está o Senhor. Ah, irmãos, como é bom ter o Senhor perto de nós, né? E como nós carecemos disso, pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, e nós carecemos dEle. Longe dele somos como crianças órfãs, sem pai, sem mãe, totalmente carentes e necessitados e aflitos. Mas muitas vezes a nossa arrogância, a nossa soberba não permite que nos aproximemos do Senhor. Um coração exaltado, um coração que se auto-justifica, ou então um coração incrédulo, ou então um coração que despreza Deus. Esse coração não agrada a Deus. E esse coração não consegue sentir a presença de Deus, porque ele mesmo se coloca longe de Deus. Mas o versículo que acabamos de ler diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O coração quebrantado, irmãos, é o oposto do coração orgulhoso, do coração soberbo. O coração quebrantado e o espírito oprimido é aquele que está clamando por socorro, que reconhece que Deus é o seu socorro. Ele realmente vai declarar o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele clama pelo Senhor, ele clama pela presença de Deus. Mas ele reconhece também que ele não merece essa presença, porque os seus pecados o separaram de Deus. Mas diante desse reconhecimento ele se quebranta. E o espírito dele demonstra a carência dele, se oprime por estar longe de Deus. Então ele se humilha e ele vai buscar ao Senhor totalmente humilhado, carecendo do perdão, da justiça, da paz, que só o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai pode nos dar. Esse versículo nos faz lembrar da parábola mencionada por Jesus do publicano e do pecador, aqueles dois homens que sobem ao templo para orar. O fariseu, com a sua arrogância, com a sua soberba, obrigado, diz ele, mas a oração dele é para ele mesmo, diz lá o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18. É para ele mesmo. Obrigado porque eu não sou como esses outros homens. Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu dou meu dízimo, porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como esse publicano. É uma oração soberba, uma oração onde não demonstra um coração quebrantado e nem um espírito oprimido. Já o publicano não. A oração do publicano, se você for lá no texto, ele vai se aproximar do Senhor dizendo, batendo no peito, à distância, porque pelo texto você vai ver que ele vai ao templo realmente porque se reconhece um pecador carente da presença de Deus, mas reconhecendo que não merecia, e ele bate no peito clamando, ser propício a mim, pecador. Ser propício, tenha misericórdia de mim. A palavra propício faz lembrar do propiciatório que estava lá no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote entrava, era a tampa ali da Arca da Aliança, ele aspergia sangue.
clamando por perdão por ele e pelo pecado do povo. Então, isso que ele está dizendo: Senhor, derrama sobre mim o sangue da propiciação, do perdão, da expiação, e me purifica, careço de ti. Então você percebe ali o publicano com o coração completamente quebrantado, aflito, um espírito oprimido. E diz o texto que ele é perdoado, ele é justificado, e aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. A paz do Senhor cai sobre ele, porque ser justificado é a nossa reconciliação com Deus, é ter a paz com Deus, e toda aquela aflição sai dele, e ele é perdoado. Então, quando o texto diz aqui em Salmos 34, versículo 18, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito oprimido, é ter a justificação, é ter o perdão, é ter a paz de Deus, a paz que só Deus pode dar conosco, a paz com Deus e a paz de Deus. Mas para termos isso, amados, precisamos, como diz o texto, de um coração quebrantado, de um espírito oprimido, porque perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Jesus mesmo vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, amados, se realmente queremos ter a presença de Deus conosco, a paz de Deus conosco, o perdão de Deus conosco, que preenche a nossa alma, o nosso ser e nos dá o alívio de toda angústia, de toda aflição, sacia toda a sede, toda a fome da nossa alma, precisamos de um coração quebrantado, de um espírito oprimido. Porque o Senhor está perto daqueles que têm esse coração. A pergunta é: como está o seu coração nesse momento diante de Deus? Que possamos comparecer diante de Deus como aquele publicano. Sê propício a mim, pecador, Senhor. Sê propício a mim, pecador. Derrama sobre a minha vida o sangue do teu Filho e me perdoa e me purifica. E seu coração quebrantado, um espírito oprimido, que se aproxima de Deus, reconhecendo que só Ele pode nos dar essa paz, esse perdão, essa justificação. Dessa maneira, amados, realmente podemos afirmar que nós estamos com Deus e que Deus está conosco, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, que nesse momento possamos estar totalmente quebrantados diante de Deus, reconhecendo que só Ele é Deus e o quanto carecemos dEle, nos humilharmos diante de Deus. E certamente, amados, sentiremos a presença dEle invadindo o nosso ser, nos perdoando e nos dando a paz que tanto precisamos. Perto está o Senhor. Deus abençoe a sua vida através dessa palavra, em nome de Jesus.